aqui é o Coder Silva com mais um vídeo. E eu estou voltando aqui com o nosso Blade 60 aqui. Tô uns dias sem postar vídeo aqui, eu não tinha tempo. Mas voltando aqui, vamos continuar aquela loop básico. Eu também vou melhorar esses equipamentos para fazer o up. Vou pegar o nível 65 aqui. Depois eu vou lá. Colocar elemento na arma, aumentar o ataque. A velocidade de ataque está muito baixa, então eu teria que comprar um patch de buff e pôr duas orcs nele. Ganhei uma capa do servidor aleatório, um ovo, e antes de ir pra lá, e eu não tenho voo, tem que ir de pé. O gigante não tá aqui. Eu vou matar o gigante do nível 63 se tiver ali, ou vá nos droid e matar do 60 pra gente conseguir 100 milhões pelo menos, pra conseguir fazer alguns upgrades. Tem um bicho me atacando. Eu acho que ele não vai estar aqui. Já mataram ele. Comida é o que não falta. Nossa, muito lento. Aqui esse skill de Blade eu escolhi essas duas aqui porque por enquanto eu tô usando a espada, né? Aí depois eu vou passar pro machado e usar essas duas de cima, que o machado dá mais ataque. Deu um probleminha com o mouse aqui. Eu tive que pausar o vídeo. Aqui também não tem o do 61, porque eu não procurei direito. Os caras tá aqui 24 horas matando. Gigantão já foi.
Agora esse do 60 tá aqui. No meu nível acho que já dá consegue matar ele. Beleza. Não tá. Deixa eu ver aqui em cima. Fizeram um limpo aqui. Eu tenho um gigante. O que eu vou fazer? Vou pausar o vídeo e ir para o servidor 2. Já voltei. Voltei aqui. Fica o servidor 2. Ver se eu acho algum gigante. Pra conseguir já uma graninha aqui. E pelo jeito não vou achar nenhum. É claro, eu loguei no servidor. Voltei, galera, e já achei o gigantão. Já vai dar pra gente fazer uma graninha aqui. Até que não tá ruim o hit. Devia ter comprado as armas do 65, 67, me lembro. Tem que liberar espaço disso aqui pra gente conseguir pegar o outro anel da força. Upar ele. Esses bichos são chatos, esses do nível menorzinho. Eles curam a vida 2 vezes. Uma na verdade. Quando tá chegando no finalzinho ele enche pela metade e fica mais forte o hit. E ainda fica rindo. Lá, encheu a metade da vida todinha de novo. Isso que é chato. Por isso eu gosto de vir todo equipadão aqui e destruir tudo. Galera, felicidade vai me matar. Ha. Deixa eu ver quanto que deu. 80 milhões. 80? 60. Tá, eu vou escolher isso aqui pra pegar a coisa melhor. Não, isso não. Deixa eu ver o que vem. Tá, acho que já dá grana. Jogar essa comida fora. O que a gente pega agora? Aí, tá bom. Agora eu vou pegar o gigantão droid. Vamos ver se ele tá aqui. Se ele não tiver, eu vou partir para a City logo. Pegar uma prancha. Fazer os upgrades. Ah, tá ali. Beleza, vamos bufar. Esse aqui é um pouco mais forte, não sei se eu vou conseguir matar. O elemento da minha arma ficou eletricidade. Então se eu pôr água, eu mato ele mais rápido. Então eu vou pegar a outra arma que tá sem e pôr água. Aí eu ponho aqui mais água, tirar, aumentar o dano. Meu mouse travou, já volto. Tendo um problema difícil com meu mouse travando no meio do vídeo. Aí, agora vai. Acho que aumenta um pouco meu dano. São 2 contra 1 também, vou matar esse aqui. É bom que eu já pego o level 67. Não, eu pego não. Muito longe. Outro ovo. Ai, ai, vou morrer. Tá arrancando muita vida. Beleza.
eu não utilizo. Não dá muita grana também. Deixa eu ver. Esse aqui também não uso. Com isso aqui eu já devo upar com 67. A gente vai por uns 150 milhões e eu vou morrer. Aí. Quanto deu? 60 milhões? Tava com 80, é 60. Tá. Não deu pra até as armas dos 55. Agora eu vou teleportar pra Flores. Dá uma pausadinha aqui rapidinho. Aí quando eu voltar lá, eu ativo o vídeo. Beleza, chegou aqui. Tô no servidor 2, não deve ter quase ninguém aqui. Nossa, acho que eu tinha me enganado. A gente vai vender os trenzinhos, tudo. E o NPC não quer abrir. Os itens de cast eu vou usar pro petzinho lá. Isso aqui eu também não vou usar. Também não vou usar, não vou usar. Não vou usar, não vou usar. Tá bom. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho 21 dessas pedrinhas aqui. Vou colocar aqui para fazer uns ração. Pra quem não sabe, que a Chitem faz ração. Você usar dar comida pro pet ou ovo. Não vai dar muito porque eu peguei poucos QI. Você ganha muito, consegue fazer muito quando tá nível alto, tipo 140, 130, você faz muito item de cast. Porque tem que matar muito mob pra upar. E aqui consegui pouco, deve dar uns 20% do pet só. Beleza. Foi esse ovo maldito aqui. 37%. Espero que ele venha o tigre, valer a pena. Tá bom. Agora o que eu vou fazer? No nível 67 eu posso dar este equipamento. O do 60 deve ser bom. 60. Aqui falta o traje. Tá, vamos ver os atributos. Velocidade de ataque, HP. É, tava precisando disso mesmo. Agora a gente vende aqui. Então, o que eu faço, galera, quando eu tô aqui? Quando é um equipamento pequeno assim, eu não utilizo muito fazer o awake. Mas como aqui eu tenho uma graninha já, vou usar 100 aqui. Ver se tira alguma coisa. Na bota. Vou comprar mais. Como eu tenho dinheiro, vou comprar mais 10 botas. Dá um M. Aí é que sair melhor das 10 eu deixo pra ele. Pra não gastar muito dinheiro no começo ainda assim, porque esses equipamentos não vai usar pra sempre. Ó, vem umas de dano adicional. Tá bom já. E o vídeo como é que tá? 2 minutos. Tá. Então galera, mostrei aí o
como é que eu faço depois de eu terminar o up. Eu venho aqui e sempre que eu upo um nível, tiver um equipamento, eu faço um traje assim, uma bota e deixo aqui. Então é isso aí, galera. O próximo vídeo eu vou estar mostrando upar o ovinho do pet aqui também, pegar nível 75 e upar as armas. Então valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo.